Boa noite, professor. Bom, eu, o Carlos, o Eduardo, a Ingrid e a Karina vai falar aí do artigo que trata da determinação de álcoois em bebida comercial por cromatografia gasosa e amostragem por red space. A cromatografia é um método de separação e ela se dá pelas diferentes interações do analito com a fase móvel e a fase estacionária. A fase estacionária, ela pode ser um líquido ou um sólido que vai ficar imobilizada numa coluna ou então numa superfície plana. A fase móvel, ela é um líquido ou um gás que ela vai promover o transporte da amostra através da fase estacionária. A cromatografia, ela permite a separação, identificação e determinação de componentes químicos em misturas bastante complexas. Por isso que ela é muito utilizada, já que não há outro método mais eficiente do que a cromatografia. A partir de uma separação cromatográfica, é possível obter um gráfico da concentração do soluto por tempo ou volume de eluição. Esse gráfico ele é feito a partir da captação de sinais que é recebido por um detector e a partir dele a gente consegue obter duas informações muito importantes. Os picos eles são muito utilizados para saber quais componentes tem nessa amostra e a área abaixo desses picos é possível determinar os componentes presentes nessa amostra ou no analito. As principais utilizações desse método na identificação de compostos, na purificação de substâncias e na separação de componentes em uma mistura. É por isso que a cromatografia ela é muito utilizada nas ciências, já que, principalmente nas áreas de química, na área farmacêutica e também na medicina na parte de diagnósticos e toxicologia. A cromatografia gasosa, ela é a técnica que a gente utiliza para separação de compostos, assim como a Ingrid falou. Só que a gasosa é onde a fase móvel é composta por um gás. E aí, por causa da sua simplicidade, sensibilidade e eficácia na separação dos componentes da amostra, essa técnica ela é amplamente utilizada, tanto em análise qualitativa, quantitativa das misturas, para purificação de compostos, monitoramento de processos industriais, análise de poluentes ambientais, óleos essenciais e produtos alimentares. As vantagens da cromatografia gasosa é a análise de muitos componentes de uma única amostra, a sensibilidade, pequenas quantidades de amostra, ou seja, a gente não precisa de uma amostra muito grande para conseguir fazer a análise, e a análise quantitativa, que é muito boa. As limitações seriam substâncias voláteis e estáveis termicamente, que para ela já é uma limitação. Requer um preparo da amostra com mais cuidado, né? O tempo e o custo elevado e a eficiência qualitativa é limitada. Bom, e aí agora falando um pouquinho mais do artigo, o trabalho teve como objetivo a análise de diferentes bebidas comerciais para avaliação se o teor alcoólico declarado nos rótulos era realmente condizente com o que tinha na amostra. E também para verificar a presença de metanol, que é um contaminante, no caso. E a técnica utilizada foi a cromatografia gasosa, como os meninos disseram aí, e a amostragem por red space, perdão. E só para contextualizar o porquê da pesquisa, em 2018, a OMS estimou que o consumo mundial de per capita de álcool era de 6,4 litros, enquanto isso, em 2016, no Brasil, era de 7,8 litros por pessoa. E vale ressaltar que o controle analítico das bebidas alcoólicas é de uma importância grande, porque tanto para se manter o padrão de qualidade do produto, quanto para garantir um alimento seguro para a população. E aí, como as meninas já citaram, a técnica da cromatografia é uma das mais indicadas para análise de misturas complexas, que é como no caso das bebidas alcoólicas, devido principalmente à eficiência na separação, na identificação e na determinação dos compostos químicos da mistura.
E, no caso, para a quantificação de componentes voláteis e termicamente estáveis, pode ser empregada a amostragem automática por Headspace, onde não há necessidade de se utilizar solvente para extração do analito ou realizar tratamento prévio da amostra. E falando de metodologia, né, o experimento foi feito no laboratório de cromatografia da Faculdade de Tecnologia de Piracicaba, e para separar a amostra, foi comprado bebidas no mercado local, e como mostra aí na tabela, eles colocaram a bebida e o valor teórico, que era para ter de etanol, na porcentagem de etanol na bebida. Bom, agora falando da parte instrumental de cromatografia gasosa, eu enumerei aí para ir falando sobre cada parte do instrumento. Bom, a técnica, no início, ela consiste na aplicação da amostra por meio do sistema de injeção, que é o número 2. Aí a amostra líquida, ela é vaporizada, porque aí, aonde a gente tem o 3, que é a coluna cromatográfica, tem um forno embaixo, aonde é muito quente, e aí essa amostra é vaporizada. O número 1 é o lugar onde tem o gás de arraste ou gás inerte, que pode ser um gás hélio, hidrogênio ou argônio. E esse gás, ele arrasta a amostra pela coluna cromatográfica, aqui no número 3. A fase estacionária que vai estar presente nessa coluna, ela é responsável pela separação dos compostos, fazendo com que cada um saia da coluna em um tempo diferente, que é o tempo de retenção. O detector, que é o número 4, nós temos 3 detectores principais, que são o FID, que é por ionização em chama, o TCD, que é por condutividade térmica, e o ECD, que é por captura de elétron. E aí o detector ele vai ser responsável pela identificação dos sinais eletrônicos produzidos pelo sistema de GC. E um software específico, ele é utilizado para transformar esses sinais em picos cromatográficos, como a gente pode ver aqui no número 6. Para fazer as devidas quantificações necessárias dos alcoóis, uma amostra de cerveja acabou sendo descarbonatada usando a agitação magnética. E todas as amostras foram sendo incubadas no forno do amostrador na utilização da extração Headspace a 60 graus Celsius por 5 minutos com uma agitação de 500 RPM. E depois disso, foram colocados no cromatógrafo, realizando e concretizando todas as análises em duplicado. E as amostras de cerveja contendo teores consideráveis de dióxido de carbono precisam ser descarbonatadas. E no ensaio com uma melhor precisão para avaliar qual o tempo ideal para promover a retirada de CO2 da amostra. Levou-se também em consideração os parâmetros de recuperação. E com isso foram levados em consideração o desvio padrão das análises sobre a dispersão de dados analíticos e o coeficiente de variação, que está os gráficos, e nesses gráficos podemos analisar e estimar o melhor tempo para realizar a descarbonatação. E sendo que os valores bons para a recuperação estão entre 70% e 120% de coeficiente de variação. E o coeficiente de variação, no caso, entre 1% a 2%. E com isso podemos ver que é possível observar que os tempos estão numa faixa boa. Ao analisarmos o gráfico 1 e a tabela 2, considerando a recuperação, é possível observar que todos os tempos estão de acordo com a faixa aceitável. A utilização do sistema de amostragem por Headspace. As amostras complexas devem ser destiladas antes de serem analisadas quanto ao seu teor alcoólico. E a partir dos resultados de recuperação de teor alcoólico obtido na cerveja e no vinho, podemos ver que o sistema de extração de Headspace foi eficiente e pode ser considerado como um método alternativo à destilação. E essa técnica de amostragem evita a interferência de componentes não voláteis na amostra, e isso não requer quantidades significativas de amostras, como é o caso da destilação, e ainda necessita de menos tempo para a execução do processo de extração.
Agora, para finalizar, a gente vai falar um pouco da determinação dos resultados da concentração de metanol e etanol em algumas bebidas, de acordo com a análise em cromatografia gasosa. No gráfico à esquerda, a gente pode observar os valores mínimos e máximos de concentração de metanol e etanol em algumas bebidas segundo a legislação brasileira. Já o gráfico à direita mostra os valores de concentração do metanol e do etanol nessas mesmas bebidas, segundo a análise em cromatografia gasosa. Comparando os valores das duas tabelas, podemos afirmar que o vinho tinto, o uísque e a aguardente de cana-de-açúcar possuem um valor de metanol, de concentração de metanol, cerca de 2 a 4 vezes maior do que o valor máximo estabelecido pela legislação brasileira. Isso é um grande problema, pois o metanol é muito tóxico e prejudicial para a nossa saúde, podendo causar desde cegueira até mesmo a morte. Então é necessário que ele esteja sempre dentro dos parâmetros que já foi citado. E com relação ao etanol, todas as amostras e todas as bebidas se encaixaram dentro desse parâmetro, o que indica uma segurança por parte da concentração de etanol nessas bebidas. Pode passar. Agora a conclusão, a gente concluiu que a cromatografia gasosa ela é muito boa e eficaz no controle de qualidade de componentes voláteis, como por exemplo o metanol e o etanol dessas bebidas alcoólicas. E a cromatografia gasosa fez possível uma análise quantitativa e qualitativa desses analitos, sem que houvesse interferência de outra prática, como por exemplo a destilação. Isso só foi possível quando a técnica de cromatografia gasosa foi aliada até à técnica de amostragem automática por headspace, como já foi citado. E também vale destacar que, como foi constatada uma presença acima do máximo permitido de metanol em algumas bebidas, é necessário um controle e uma vigilância maior sobre a produção dessa, pois, como já foi citado, o metanol é muito prejudicial para a nossa saúde. Muito obrigado, essa foi a nossa apresentação.